O rei Assuero reinava para uma grande quantidade de províncias entre a Etiópia e Índia. Mas o trono do seu reino ficava na cidadela de Suzã. Certo dia o rei resolveu dar um grande banquete tanto para os ricos como para os pobres que moravam em Suzã durante 7 dias no pátio do jardim do palácio. Havia muita comida e bebida para todos os convidados conforme a vontade pessoal de cada um naquele banquete graças à generosidade do rei. No último dia do banquete o rei pediu que chamassem a rainha Vasti com a sua coroa real, para mostrar aos povos e príncipes a formosura dela. Porém a rainha Vasti se recusou a ir até a presença do rei. Com a recusa da rainha, Assuero a destituiu do posto. Começou então a busca por uma nova rainha para ocupar o lugar de Vasti. Os servos do rei foram em todas as províncias de seu reino em busca de moças de boa aparência e formosura. A moça que caísse no agrado do rei. Essa seria a nova rainha. Na cidade de Suzã havia um judeu que se chamava Mardoqueu. Ele havia criado Ester, que era filha de seu tio e havia ficado órfã. Ao saber da busca do rei por uma nova rainha, Ester se juntou a muitas moças para ir ao palácio do rei para ele escolher qual seria a nova rainha. Dentre todas as moças que foram ao palácio, o rei se encantou por Ester e ela a alcançou o favor do rei Assuero. Ele a amou mais do que todas as outras moças e então Ester foi coroada rainha no lugar de Vasti e passou a morar no palácio real. Amã, um príncipe do império, resolveu destruir todos os judeus que haviam no reino de Assuero, porque Mardoqueu não se inclinava perante ele. Mardoqueu acreditava em Deus e por este motivo de forma alguma se inclinava perante Amã. Diante dessas coisas Amã ficou irado e tratou de executar o seu plano o quanto antes. Mardoqueu descobriu o terrível plano que Amã iria executar e resolveu contar para Ester e lhe pedir que ela fosse interceder perante o rei. A rainha Ester não podia entrar na presença do rei sem ser solicitada, pois era proibido tal coisa e assim iria colocar a sua vida em risco. Mas Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus poderia determinar os acontecimentos em sua vida para ela conseguir agir em favor aos judeus. O rei não sabia da origem judaica de Ester, então após ser enganado por Amã, atendeu o pedido dele e concedeu o direito de exterminar todos os judeus fazendo um decreto irrevogável. Muitas cartas foram enviadas a todas as províncias do reino para que todos os judeus fossem destruídos e aniquilados. Então o rei, sem saber, havia permitido o fim do povo da sua rainha. Com toda essa situação delicada, a rainha Ester conclamou a todos os judeus a jejuarem durante 3 dias. Após esses 3 dias ela se aprontou com suas vestes reais e foi até onde ficava o rei. O rei permitiu que ela se aproximasse e lhe perguntou o que ela queria e lhe disse: Ester, se você desejar te dou a metade do meu reino. Mas Ester agiu com muita sabedoria e disse ao rei que não desejava uma parte do seu reino, mas convidou o rei e Amã para um banquete que iria preparar. No dia do banquete Ester revelou que era judia e que todo o seu povo que não havia feito nenhum mal, mas que estavam sentenciados à morte. Ester contou ao rei que Amã tinha tramado toda aquela maldade contra o seu povo. O rei ficou muito furioso ao saber de todos os planos de Amã. Amã suplicou a rainha por sua própria vida, mas foi em vão, pois ele foi enforcado na mesma forca que preparou para Mardoqueu. Como o rei não poderia revogar o decreto que havia assinado, resolveu criar outro dando aos judeus o direito de se defender ao decreto de morte. Com o novo decreto, os judeus conseguiram se defender e derrotar os seus inimigos e ter o direito de viver em paz. Após todos esses acontecimentos foi estabelecido um dia de festa todos os anos para comemorar a vitória dos judeus.